tarde, terceiro ano, tudo bem com vocês? Nós vamos fazer hoje a nossa revisão para a realização da avaliação de conteúdos diversificados, História, Geografia e Ciências. A gente vai começar lembrando sobre as medidas de tempo, a forma de contar o tempo. Vocês se lembram que nós conversamos sobre coisas que já aconteceram no passado, coisas que acontecem hoje, que é o nosso presente, coisas que ainda vão acontecer, que é o nosso futuro. Para que nós possamos medir o tempo, foram criados os calendários, os relógios, foram divididos os meses do ano. Vamos recordar aqui? Os dias da semana é uma forma que nós temos para medir o tempo. Dias da semana são segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Os meses do ano são 12: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. São 12 meses o ano e 7 dias a semana. Os meses podem ter 28, 29, 30 ou 31 dias. Nessa necessidade, terceiro ano, que o ser humano teve de contar, de medir o tempo, ele criou, como a tia já disse, diversas formas, o calendário e também o relógio. Vocês se lembram que a tia mostrou para vocês o relógio de areia, a ampulheta, o relógio de sol, e aí, à medida que o tempo foi passando, chegou-se a inventar o relógio analógico e também, um pouco depois, o relógio digital. Mas para que isso é importante? Para que se possa organizar o tempo. Então, neste processo de organizar o tempo, o homem chegou, o ser humano chegou à informação de que um dia tem 24 horas. E aí ele pegou essas 24 horas e dividiu. Ele encontrou então que uma hora tem 60 minutos e que um minuto tem 60 segundos. Dessa forma, então, terceiro ano, o homem conseguiu, o ser humano conseguiu fazer um relógio que conte o tempo com maior precisão, que conte o tempo bem certinho, e assim ele pôde organizar a sua vida, pôde agendar, marcar horário de eventos, porque assim ele tinha em mãos um instrumento capaz de contar o tempo de forma bem eficiente, que é o relógio. Terceiro ano, relembrando as nossas aulas sobre os meios de transportes. Nós podemos lembrar dos 3 tipos principais, que são os meios de transportes terrestres, aquáticos e aéreos. Os terrestres são aqueles que transitam pela terra, os aquáticos são aqueles que utilizam os rios, os mares e os oceanos para transitar, e também os aéreos, que utilizam o ar para transitar. Como exemplo de meio de transporte terrestre, a tia deixou aqui carro, moto e bicicleta, que são bem comuns na nossa cidade. Aquático, a tia deixou barco, navio e canoa como exemplo. E tem também o aéreo, avião e helicóptero, que nós deixamos aqui como exemplo. Os meios de transporte terceiro ano são importantes porque a partir da invenção e também do aprimoramento destes meios de transportes, ficou muito mais fácil percorrer longas distâncias e também transportar pessoas, mercadorias, produtos e objetos. Uma coisa importante terceiro ano que nós temos que lembrar quando estamos falando de meios de transporte é que temos que ter a preocupação com o trânsito, com a quantidade de poluição que muitos carros, motos e ônibus transitando ao mesmo tempo proporcionam, lançam na natureza, no meio ambiente essa poluição. Então, algumas dicas para que essa poluição seja diminuída terceiro ano é utilizar mais o transporte coletivo, ônibus aqui na nossa cidade, em grandes cidades tem os trens e os metrôs,
E também praticar o que chamam de carona solidária. Um grupo de pessoas que vai para o mesmo lugar, em vez de cada um ir no seu próprio carro, combina de uma pessoa ir no seu carro e dar carona às outras. E depois troca. Outro dia, uma outra pessoa vai no seu carro e leva as demais. E assim evita a saída, né, de muitos carros e diminui assim a poluição no meio ambiente. Terceiro ano, relembrando agora os materiais que são utilizados para a fabricação dos mais diversos objetos. Nós temos, por exemplo, janelas que são feitas de vidro, que deixam a luz, a claridade entrar dentro de casa, mas temos também janelas que são feitas de madeira, que quando estão fechadas, a claridade não passa. Isso porque o vidro, ele permite a passagem da luz, já a madeira não, ela bloqueia a passagem da luz. Existem os produtos feitos de plástico, os produtos feitos de tecido, os que são feitos de papel. Então, a pessoa, quando vai fabricar, vai produzir um produto, ela tem que encontrar o material ideal para cada produto que vai ser produzido, porque senão não terá o produto, né, depois de pronto, ele não terá a funcionalidade que se espera. Vocês se lembram na aula que a tia disse assim, olha, quando eu quero carregar alguma coisa na rua, eu não quero que ninguém veja, eu vou utilizar uma sacola plástica transparente ou uma sacola de papel, por exemplo. Se eu não quero que ninguém veja, lembra que a tia colocou o celular dentro da sacola de papel? Porque esse material, né, da forma que foi produzido, não deixa que ninguém veja o que está lá dentro. Já a sacola plástica não, dava para ver perfeitamente o celular do lado de dentro. Então, nós precisamos entender o motivo de ser escolhido determinado material para fazer algum tipo de produto. Imagina se a minha roupa fosse feita de papel. Aí eu uso essa roupa hoje e ela vai ficar suja. E aí, quando eu for lavar, o que vai acontecer? O papel vai se desfazer. Então, o papel não é ideal para se produzir roupas. Mas como a roupa é feita de algodão, né, feita de tecido, pode ser lavada várias vezes que não vai ter problema. Ela não vai se desmanchar em contato com a água. Daí a importância de se escolher bem cada material para fazer cada tipo de produto ou de objeto. A tia quer lembrar também, terceiro ano, que nós precisamos ter um consumo consciente, prestar atenção se aquilo que a gente está jogando fora, se realmente tem que ser jogado fora, se não tem uma forma de ser reaproveitado, ou principalmente, se não tem como ser reaproveitado por nós na nossa casa, que nós possamos destinar para os lugares que fazem a reciclagem do lixo. O plástico, o papel e também o vidro podem ser reciclados. O metal também pode ser reciclado, terceiro ano. Então, se você conseguir, se você puder na sua casa separar o lixo, plástico, metal, papel, vidro e o lixo orgânico, separar, fazer a seleção desse lixo, né? Não misturar todos no mesmo saco que você vai colocar, né, para o lixeiro levar, isso vai ser ótimo. Porque se você conseguir separar, você está ajudando a reciclar os materiais e assim diminui o impacto desse lixo, né, desses materiais que seriam lixo na natureza, eles vão ser reutilizados e assim a natureza agradece e novos objetos serão feitos a partir daquilo que antes era lixo. Pessoal, então nós vamos ficando por aqui. Essa foi a nossa revisão dos conteúdos diversificados. Faça sua avaliação com bastante atenção, com capricho, faça bem colorido, bem bonito, tá bom? Terceiro ano, um beijo, tchau pra vocês, até a próxima aula.